Vamos iniciar mais um contexto bíblico com um clichê crentez muito conhecido. Qual seria esse clichê bíblico muito conhecido? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como todo texto bíblico, esse tem contexto e também tem destinatário. Então, pergunto-vos, em qual livro está esse versículo supracitado? Chega para qualquer pessoa e pergunta onde está esse versículo e todos responderão unanimemente. João, capítulo 8, versículo 32. A resposta está certa. Agora, peça para explicar o contexto do mesmo. Alguém? O versículo diz que quem conhecesse a verdade iria se libertar. Correto? Pergunto: iriam se libertar do quê? As pessoas vão morrer com 60, 40, 20, 10, 5 anos nas igrejas sem saber que conhecereis a verdade é esse e que libertação é essa que Jesus está ensinando. Do que é que Jesus está falando e em qual contexto está esse clichê bíblico? Já parou para pensar nisso? Esse clichê bíblico está exatamente no contexto que o sistema religioso enfrenta Jesus deliberadamente no pátio do templo, ao lado das ofertas. Quem sabia? Algum de vocês sabiam? Pega a sua Bíblia agora e venha comigo para dentro do contexto. Vamos nos transportar para dentro do contexto, para dentro da história de João, capítulo 8. Então vamos lá. Onde Jesus está? No pátio do templo. João, capítulo 8, versículo 13 e 19. Leia na sua Bíblia. Próximo da caixa das ofertas. João 8, capítulo 20. Leia na sua Bíblia. A metáfrase, que é a interpretação ou tradução de uma frase figurada ou de uma passagem difícil em termos mais simples, para esse contexto é: sejam meus alunos, aprendam a ter sabedoria, nunca me deixem, pois assim conhecerão a verdade que libertará vocês do sistema religioso. Calma, vocês já vão entender. O ensino está apenas começando. Vocês podem imaginar Jesus, nesse momento, apontando para o templo, para os escribas e fariseus, que são os destinatários, que usavam a lei e o Velho Testamento para acusar, para condenar, assim como fizeram com a mulher pega em adultério, no início desse mesmo capítulo 8, apontando para as ofertas e todo o engano e fazendo esta citação. Vocês podem imaginar? Os que confiaram nele não tinham entendido, assim como hoje não entende, de qual liberdade Jesus está falando. Tanto que disseram para Jesus: como descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. De que liberdade você está falando? João capítulo 8, versículo 33. Leia e acompanhe. Nosso mestre responde: toda pessoa que não conhece a verdade erra. E, portanto, o tolo, aquele que não conhece a verdade, o leigo, é escravo dos seus erros, pecados.
João 8, capítulo 34. Jesus continua: no mundo, aqui, um escravo não é da família, mas um filho, sim. João 8, versículo 35. Acompanhe na sua Bíblia. Vamos entender o versículo. Jesus está revelando que o sistema religioso escraviza e não pertence à verdade. Apenas a conhecem parcialmente, através de uma lei, e a usam temporariamente aqui. Mas ele, Jesus, o Filhos Dei, como filho, é eternamente da família e é aquele que pode libertar os escravos. Sendo assim, nascer apenas numa religião, numa tradição, num templo, numa sinagoga, igreja, não nos faz conhecedores da verdade. Olha que ensinamento duríssimo. Vai acompanhando. Isso é Jesus ensinando, não sou eu. Eles achavam que por serem judeus, por serem hebreus, por serem israelitas e por terem nascido de Abraão, estavam salvos. Mas ser filho de Abraão e seguir uma religião com uma lei é apenas ser como um escravo. Ei, você que nasceu numa religião, você é apenas um escravo. É Jesus que está revelando isso no contexto de João capítulo 8. Ele, Jesus, o Mestre, está revelando, através da sabedoria, a única forma de nos libertarmos da escravidão em que muitos estão. Olha como é triste a situação. Escute. A situação hoje é essa. Participa com a família, serve a família, come com a família, vive com a família, mas não é da família. Usam a Bíblia, usam a religião, usam o nome de Deus. Vai passar a vida inteira entrando naquilo que se chama casa de Deus, mas não pertencem a Deus. Jesus é aquele que veio do alto para nos integrar à família, nos tirando da escravidão por meio da sabedoria, a verdade. Jesus continua: se eu, o Filho, libertar vocês, vocês quem? Quem eram os destinatários dessa mensagem? Se eu, o Filho, libertar vocês, verdadeiramente serão livres. João capítulo 8, versículo 36. Vamos entender o versículo. Jesus usa a expressão verdadeiramente serão. Repetindo, Jesus usa a expressão verdadeiramente serão, porque o sistema religioso pregava e prometia liberdade, mas o povo vivia escravizado por sistema de enganadores. Jesus está falando: vocês acham que são livres, mas vocês só serão verdadeiramente livres se eu, Jesus, os libertar. Jesus continua: vocês, como descendentes de Abraão, deveriam ser livres. Contudo, vocês são escravos, pois são os filhos de Abraão que querem me matar. Jesus diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. Vocês fazem o que ouviram no vosso pai. João, capítulo 8, versículos 37 e 38. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Então Jesus disse-lhes: vocês se dizem filhos de Abraão, mas Abraão foi uma pessoa de bem. Jamais procurariam me matar. João capítulo 8, versículo 39. Vamos conjecturar dentro do raciocínio do contexto. Eu não sei se vocês estão entendendo que a metade daquela multidão ficou de pé e disse: confiamos em ti agora. Jesus diz: será? Vamos ao teste. Primeiro, vocês são escravos do sistema religioso. Eles dizem: nós, mestre, perdão. Nós somos filhos de Abraão. Nunca fomos escravos. Jesus continua: segundo, vocês estão presos e só eu posso libertá-los. Mas para isso precisam conhecer a verdade. Foi diminuindo o número. Imagine a cena. A escritura diz que havia um povo, equivalente a uma multidão. Pelo menos 1000 pessoas estavam ali.
Vamos imaginar que 500 passaram a confiar nele. Quando ele diz que elas são escravas, cai para 400. Quando ele diz que elas precisam da verdade, cai para 300. Quem vai sobrar no final? E olha que foi um ensino tremendo. Jesus não gosta de números fantasiosos, artificiais. Jesus é a verdade. Tudo tem que ser a verdade. Eles afirmam: confiamos em ti. Jesus diz: será? Vou provar a vocês que estão mentindo. Jesus continuou: e olha eles, que disseram que confiavam, discutindo com o mestre, dizendo: mas Abraão é nosso pai. Então, agora, aqueles que estavam confiando em Jesus estavam sendo confrontados por ele. Confrontados por ele. Escreve aí. Se tiver algum apelo, o apelo é confronto e não conforto. Eles estavam descontentes com as falas de Jesus, porque Jesus os chamou de escravos do sistema religioso, que eles precisariam ser libertos para serem filhos de Deus, não morrerem e serem condenados. Depois de tudo isso, Jesus diz que nem sequer filhos de Abraão eles eram, porque Abraão sempre confiou no Criador e nunca usou a religião para perseguir alguém, só porque esse alguém diz a verdade. Perseguir alguém só porque fala a verdade? Abraão jamais mataria Jesus se ele se manifestasse diante dele. Tanto é verdade que a única vez que pensou em morte foi quando iria fazer o sacrifício de Isaque, amando de Deus e obedecendo a Deus. Vocês lembram dessa história? Abraão viu o Criador como teofania, lembra? 2 anjos indo à casa de Ló e um ficando na casa dele. Quando o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus Cristo em forma de anjo, pois ele é teofania, epifania, esteve em sua casa. Ele confiou sem duvidar. Vieram 3 homens na sua casa, ou seja, na casa de Abraão. Depois foram a Ló. Um ficou ali e, diante desse, Abraão se prostrou e confiou nele. A história vocês conhecem. Agora esses, do contexto de João capítulo 8, se diziam ser filhos de Abraão. Sabe o que Jesus estava fazendo? Testando-os de uma forma que vamos fazer um paralelo com os nossos dias. Os dias de hoje. Hoje, no lugar de Jesus, no pátio dos templos religiosos, diríamos: vocês nunca foram de Jesus. Porque Jesus nunca condenou ninguém. Jesus nunca disse: esta é a minha lei, a minha Bíblia, e eu vim aqui para condená-los. Os religiosos hoje diriam a nós: nós somos cristãos legítimos, sim. E Jesus é o nosso Salvador. Quem está entendendo o paralelo? Quem está entendendo o paralelo com os nossos dias? Eles, porém, estavam cegos pelo sistema. Então eles protestaram. Olha os protestantes aqui, indo contra o que Jesus ensinou. Diziam: nós já somos filhos legítimos e nosso pai é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse o vosso pai, ou seja, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois ele está em mim. João 8, versículo 42. Sabe o que deveríamos dizer a todos os cristãos que estão lendo ou ouvindo esse estudo? Se vocês tivessem Jesus e ele fosse o vosso Salvador, vocês nos amariam. Ou seja, não teriam palavras de condenação e ódio contra nós. Você consegue ver que nada mudou e que o Espírito é o mesmo? Vou parar o estudo aqui nesse exato momento, para que não fique muito extenso. E aí eu volto com a parte 2, a partir do versículo 42.